A percepção de si mesmo com autoaceitação e compaixão é imprescindível no autoconhecimento. Não há evolução pessoal se não houver uma percepção das diversas camadas do ser. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, de uma forma muito simples, um esqueminha que pode ajudar a começar esse processo. Olha que obra de arte magnífica! E aqui eu vou trazer e introduzir para vocês alguns níveis de percepção, onde tem a percepção dos pensamentos, dos sentimentos, das necessidades e uma percepção extra no finalzinho do vídeo. Então, começando por essa dimensão dos pensamentos. Então, quando eu começo o processo de autoconhecimento, é óbvio que a presença e atenção é imprescindível, eu vou começar a olhar os meus pensamentos, o conteúdo da minha mente. Ou seja, existem pensamentos automáticos, que às vezes eu nem percebo, existem pensamentos no sentido de regras internas, que eu reajo a certas situações, ou seja, condicionamentos da minha história, da minha infância, e existem pensamentos mais arraigados, as chamadas crenças centrais ou esquemas iniciais, que podem ser adaptativos ou desadaptativos, que constroem uma autoimagem, uma identidade. Óbvio, tem pensamentos além, se a gente for entrar em camadas mais profundas da psique, pensamentos oriundos, do inconsciente coletivo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E também é óbvio aqueles pensamentos intuitivos da alma, do self, que de vez em quando aparece uma imagem mental na tela. Então, um primeiro processo de autopercepção é dos próprios pensamentos. Eu estou pensando isso. Eu estou pensando aquilo. Eu estou tendo um pensamento assim. Então começa no nomear os pensamentos, ao mesmo tempo já gera uma difusão dos pensamentos. Um segundo nível de autopercepção é sentimentos. Ou seja, o que eu estou sentindo agora? Aquilo que a gente chama muitas vezes de sentimentos agradáveis tem por trás desse sentimento desagradável, e aqui o N, uma necessidade que não está sendo atendida. Quando eu tenho sentimentos que eu considero como agradáveis por trás, lá nas tripas, na barriga, tem necessidades que foram atendidas. Então aqui a gente já vê 3 níveis de percepção: o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e qual a minha necessidade por trás. A grande questão aqui, e um detalhe que é importante, e aqui tem um outro esqueminha e desenho maravilhoso para vocês, me perdoem os artistas, é que, de uma forma geral, existe um estímulo externo, uma situação que acontece, e posteriormente nós vamos ter uma resposta, o R aqui. Essa resposta pode ser fisiológica do corpo, pode ser emocional e pode ser também comportamental. A maioria das pessoas acha que acontece um estímulo e eu tenho uma resposta. Mas entre o estímulo e a resposta existe um pensamento, existe uma interpretação. No caso, essa interpretação do que acontece nesse estímulo vai ser influenciada pela minha história, pela minha consciência, pela minha presença. Se eu experienciei durante a minha vida muitas faltas, muitas necessidades não foram atendidas, e eu gerei esquemas iniciais desadaptativos ou complexos, ou sombras, vamos chamar assim, eu vou automaticamente, muitas vezes, interpretar uma situação no contexto de agora, com os óculos ou com as crenças do meu passado. Então eu vou enxergar algo que aconteceu no meu passado, no aqui e agora, e vai contaminar a minha percepção do aqui e agora. Não só a percepção do que acontece, mas de quem eu verdadeiramente sou. Então, essas camadas de pensamento que influenciam que respostas nós vamos ter, sentimentos, até mesmo que necessidades surgem, elas vêm justamente do nosso script pessoal, elas vêm da nossa história pessoal. E, naturalmente, muitas pessoas vão tentar, nesse momento, satisfazer necessidades que não foram satisfeitas anteriormente, aquilo que a gente chama da criança sombra ou da perspectiva do ego imaturo. Isso vai gerar muito sofrimento na nossa vida, porque não é a mesma qualidade
de necessidade que existiu lá e que pode ser agora satisfeita ou não. E existe uma exigência de que outros tentem ou devam satisfazer essas necessidades. Isso é uma missão impossível, né? Só quem pode satisfazer essa necessidade da criança que faltou, por exemplo, é uma outra parte do nosso ser, que é o nosso adulto saudável, a nossa alma, o nosso self, que pode prover com aceitação, com amor e compaixão e reparar, né, essas experiências e até mesmo se direcionar para satisfazer essas necessidades de outra forma. Então a gente também tem por trás de pensamentos, por trás de sentimentos e por trás de necessidades, a fonte de onde brota, principalmente, os nossos pensamentos ou interpretações da realidade, que vão gerar justamente necessidades e vão gerar justamente emoções. Então existem também pensamentos, existem necessidades que surgem justamente daquela parte do self, da alma. Poxa, mas como eu diferencio isso? De uma forma geral, essa parte do ego imaturo da criança, as necessidades surgem, né, da emoção, estão conectadas com a emoção do medo. E esse outro lado do self, da alma, elas vêm mais conectadas com a emoção do amor, do crescimento, da compaixão, da evolução, do crescimento. Então aqui fica uma dica de autopercepção nesses níveis de pensamentos, sentimentos, necessidades, mais um ponto além que é super importante, de se perguntar qual é a fonte desse pensamento, qual é a fonte por trás dessa emoção e qual é a fonte dessa necessidade. Porque isso vai fazer toda a diferença. Se eu me acostumei na vida a usar um óculos amarelo para enxergar a realidade, eu vou procurar esse óculos amarelo em todo lugar. Então envolve eu perceber que eu estou usando esse óculos amarelo e trocar por outros óculos, tirar os óculos para que eu possa viver de outra forma. Então, para ter uma autopercepção profunda, precisa justamente de atenção, mas precisa de aceitação, ou seja, eu preciso olhar para o que é, porque está ali, sem negar, sem brigar com aquilo. Grande abraço a todos.